de Atos dos Apóstolos. E esse capítulo 2 é o capítulo que registra aqui a inauguração da igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja denominada até nos dias de hoje, chamada de igreja pentecostal, porque ela nasceu ali, e ela então criou-se esse título, foi dado esse título, e ela cresceu e veio até nos dias de hoje, mantendo o título de igreja pentecostal. Mas o que me assusta é que as igrejas pentecostais, hoje criou esse movimento aqui, 15, 20 anos atrás, os chamados de neos pentecostais, os novos, uma doutrina um pouco esquisita, né? Não sabemos, uma doutrina bíblica, um pouco doutrinário, é um pouco conturbado alguns pontos aí. Mas a igreja tradicional, a igreja pentecostal tradicional, que é a nossa Assembleia de Deus, e mais algumas aí que tem há mais de 50 anos, estou falando notícia do Brasil, e ela tem se mantido, meus irmãos, num crescimento para a glória de Deus, um crescimento aceitável comparando-se com o movimento das igrejas evangélicas. Eu e você, membros da Assembleia de Deus, é o que eu estou falando, com isso não estou desmerecendo outras placas dimensionais, pelo contrário, graças a Deus por isso, mas nós somos frutos deste mover do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Às vezes nós não valorizamos tudo isso, mas graças a Deus, e deveríamos mesmo de glorificar a Deus e dar graças a Deus por nós poder fazer parte desse povo chamado pentecostal. Aleluia! Por que pentecostal? Porque aqui, meus irmãos, é diferente. Eu tive um professor de teologia, professor da Igreja Batista, e os irmãos sabem que nesses seminários, sempre há algumas discussões teológicas, do ponto de vista doutrinário. E um aluno perguntou assim para o professor: professor, vocês lá na igreja de vocês não acreditam no Espírito Santo, não é verdade? Ah, mas para quê, professor? Levantou-se para 10 e falou: nós acreditamos, nós cremos. Igreja Batista e outras igrejas, se tiver alguns bons entendentes aí, nós cremos, é uma doutrina bíblica. Agora, a diferenciação, diz ele, é que os pentecostais, chamados pentecostais, eles praticam o Pentecostes conforme está aqui o modelo que está aqui, aceitando na sua plenitude o mover do Espírito Santo, com línguas estranhas que aconteceu lá, não a língua glossada, não o idioma, mas meramente uma compreensão de que era a língua espiritual produzido pelo Espírito Santo, com o idioma, na época foi com o idioma de todos os povos da região que existia, que estavam em Jerusalém, e imaginamos que era um sinal, e claro que era um sinal, e hoje este sinal, segundo as doutrinas paulinas, ele permanece até nos dias de hoje, é um sinal, línguas estranhas. Para nós, entendemos de que quando Jesus batiza com o Espírito Santo, é o sinal, é as evidências de que este irmão e esta irmã está numa plenitude espiritual. Glória a Deus! Ele transbordou. Ah, mas eu não fui batizado, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo? Claro que tenho. A diferença é que quando você é batizado é quando transborda a glória a Deus, é quando o copo está pela metade, ele tem fluido, está quase cheio, mas quando ele enche e acima das bordas, ele transborda. Glória a Deus, é a evidência. E este homem e esta mulher, quando chega nesse estágio da plenitude, da glória de Deus, da presença de Deus, do mover do Espírito Santo, ele transborda, aí ninguém segura, ele expressa verbalmente línguas estranhas, e Deus entende. Eu não compreendo, a não ser que o Senhor nos revele, a não ser que haja uma interpretação, caso contrário ninguém compreende, mas o nosso Deus compreende. Os céus se movimentam, porque o Espírito Santo atuando, cumprindo uma missão dada pelo próprio Jesus, dizendo:
enviarei o Espírito Santo, e ele ficará convosco, disse Jesus, o Espírito de verdade. O Espírito Santo não brinca no culto, aleluia. Ele não brinca de movimento, não brinca, ele atua de verdade, ele vem com ação, vem para convencer o homem. Jesus ensinou isso no Evangelho de João, vem para convencer o ser humano, convencer do seu pecado, convencer que há um juízo eterno, convencer da justiça de Deus, que alcançará o homem, se este não receber a justiça que o Espírito Santo traduz para ele. A obra do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, o Pentecostes. Mas tradicionalmente se compreende que era festa. Era festa. E exatamente nessa festa, aonde o Espírito Santo se manifestou. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos. Se eu pudesse, só pregava em Atos dos Apóstolos. O que gosto mais era uma promessa lá de Isaías. Aliás, a promessa é mais antiga ainda, sobre o mover, sobre o derramar do Espírito Santo. Aleluia. Jesus no Calvário, ele conquistou a igreja, ele conquistou a plenitude da salvação quando ele deu o brado e disse que está consumado, entregando a sua vida e morrendo por mim e por você. Mas ele prometeu de levantar uma igreja com poder. Por exemplo, Lucas 24:49, Jesus disse assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecer em Jerusalém. E os discípulos o fizeram isso. Permaneceram por aproximadamente 10 dias, buscando a Jesus em oração, consagrando as suas vidas, aguardando essa bendita promessa. Até, a Bíblia diz que anterior a isso aí, os discípulos estavam aproximadamente 500 pessoas. Mas os que estavam e permaneceram no cenáculo, aproximadamente 120. 300 e pouco desistiram, 380 aproximados, desistiram de permanecer, de perseverar, de buscar. E parece que essa porcentagem está no nosso meio hoje. Hoje muito poucos estão buscando o batismo com o Espírito Santo, muito poucos estão se dedicando com prazer, com afinco, com dedicação, orando, jejuando, querendo essa plenitude, esse mover, esse poder, essa graça, essa unção, essa autoridade divina conferida à igreja através dos crentes. Eu me converti, eu até hoje tenho um breve testemunho com alguns. Eu tinha 20 anos, um jovem, e aí eu compreendi que o poder de Deus é real mesmo. Mudar a minha vida do jeito que era é só Deus, só Deus. É prova dele, não tem como eu negar, não tem como querer parar, nem desistir, nem duvidar em ponto nenhum. O que Deus fez na minha vida. Aleluia. Testemunho tremendo, pessoal. E eu me converti numa época, lá no ano de 85, 86, numa região assim que, primeiro, eu era solteiro, né? Eu quase que ia falar assim, solteiro e bonito, aí é demais, né? Mas eu era solteiro. E me converti numa igreja pequena, Logo que me converti ali, tinha as moças do vocal, né? As jovens, os moços. E aí jovem chega novo, né? Para a igreja, moço novo. Aí já as moças ficavam ali, o pastor da igreja já de olho, e chamou do lado: nós estamos vindo para Jesus agora. Tem algumas etapas que você tem que cumprir aqui na igreja, algumas mudanças têm que acontecer. Você já sabe o que é batismo no Espírito Santo? Eu nunca vi falar nem que existe Espírito Santo. Aí ele falou: vai assim, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que ser revestido de poder, Jesus vai te dar graça para você vencer, você vai para a oração, você vai para o jejum, vou te ajudar. E outra coisa que ele falou assim: namorar aqui, né? Só depois que receber o batismo com o Espírito Santo. Casar então, só depois de receber o batismo com o Espírito Santo. Ser cooperador, só depois do batismo com o Espírito Santo. Liderar jovem, é só depois do batismo com o Espírito Santo. Qualquer coisa que você fosse fazer na igreja, é só depois do batismo com o Espírito Santo. E eu falei assim: mas é tão importante assim, então vamos buscar. E eu lembro que eu ia para a vigília, eu voltava da vigília no domingo de manhã, as jovens animadas, né, com um moço novo na igreja, falavam assim: Jesus me batizou lá, né? Era uma outra intenção, mas não importa. Era regra para se buscar, para se fazer. Eu lembro que uma ocasião,
os obreiros, tinha muita libertação na igreja, enfim, né? E pastor Juliano, uma senhora estava ali, os obreiros estavam sofrendo, cara. E eu fui tomado pelo Espírito Santo sem ouvir. Quando eu vi, eu ficava com a mão na cabeça da mulher, repreendendo o demônio, e a mulher não saía de jeito nenhum, ela sabia como é que é o cabelo. Quando viu, Jesus me usou e a mulher ficou esticada no chão. Mas para quê? Quase que eu fui disciplinado. O pastor me chamou na sala, entendi, e falou: você não tinha que fazer isso, isso não é para você, você tem para que ser disciplinado. Eu não entendi algumas coisas. Até hoje, no meio do eu não entendo algumas coisas. Me deu um sermão, imaginou, como se fosse. Mas era Deus que me usou ali, já dando um sinal de ministério. E Deus abençoou. Mas meus irmãos, eu falo assim um tom para chamar a atenção. Quero que os irmãos fiquem aqui me olhando no Instagram, já vou continuar a mensagem. Mas eu ia para onde tinha um pregador pentecostal, eu ia lá receber mensagem. Se ele não fizesse o apelo, eu ia para frente mesmo assim para receber a oração. Chegava lá e o que você quer? Você vai tirar com a Espírito Santo. Uma vez fiz isso no ginásio. E o pregador ficou meio constrangido assim. Então a igreja vai orar. Aí eu orava. Mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi algo tremendo. Eu até brinco um pouco assim, que eu estava tão fanático com esse negócio, que se num culto fúnebre, o pregador inventasse fazer uma oração, já ia dar para esse negócio do Espírito Santo. Eu ia orar, almoçar, e Jesus abençoou também o batismo com o Espírito Santo. Qualquer oração que eu fosse fazer, eu fiquei fascinado por isso. Porque o pastor sempre ensinava que era algo maravilhoso, era o céu, era uma alegria interior, você transportava, enfim, era o céu, você flutuava. E eu falei: então eu quero essa vez. E fui. Só que demorou 1 ano e meio, queridos irmãos, e eu na prova, luta, buscando de Deus, e não recebia. Até que um dia eu estava num culto ali, por isso que eu falo, eu estava num colégio, na época de inverno, janela toda aberta, era aberta, o colégio era coberto. De repente, na oração, o pregador pregou mensagem evangelística, como eu falei para os irmãos, toda a mensagem eu ia lá na frente, fui junto com umas aulas que aceitou Jesus, e o pregador foi orar, e aí sentiu de Deus, desceu um pouco para as pessoas, e ele falou: moço, se aparte um pouco para cá. E eu assim, meio frio naquela noite, um frio mesmo, me apartei do lado. Ele falou assim: se ajoelha aí, porque eu vou orar por você, você vai ser batizado com o Espírito Santo agora. Eu nem estava pensando exatamente naquela noite, mas a alegria veio de uma maneira. E eu lembro que fui fechar os olhos para me ajoelhar, só lembrei que voltei em si, eram as 9h30 da noite, e eram 2 horas da manhã. Eu acordei numa salinha ali com mais algumas pessoas, esticado numa sala ali, todo suado, sem gravata, sem nada. Depois de 2 horas da manhã, era o poder de Deus, eu não lembrei mais nada. As pessoas eu pulei tanto e queimei toda essa energia, fiquei esticado. E eu lembro que fui para casa, não conseguia dormir, porque toda vez que eu lembrava, eu começava a falar em língua estranha, eu nem conseguia mais, de tão rouco que eu estava. Mas eu me alegro porque domingo pela manhã eu levantei cedo, já alegre, e fui para a escola dominical com sono, cansado, mas era o mover do Espírito Santo na minha vida, e vi o Senhor a partir dali, os meus companheiros da mocidade. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e aquela igreja cresceu. Meus irmãos, hoje, onde eu me converti, que era uma igreja pequena, é uma igreja com mais de 300 membros, para a glória do nome do Senhor, porque o Senhor tinha prometido crescer a obra naquele lugar. O que me chama a atenção hoje é a apatia, é a falta de desejo. Muitos dos irmãos, não sei aqui, mas muitos que não são batizados com o Espírito Santo, deixaram de buscar, não priorizam isso mais nas suas vidas. Meus amados irmãos, nós somos frutos do Espírito Santo, como obra missionária e como uma igreja de poder. A igreja foi levantada para fazer a diferença. Eu quero falar aqui sobre alguns resultados do Pentecoste, deste Pentecoste, esses resultados que vêm até nos dias de hoje. Bendito seja o nome de Jesus. O Espírito Santo não é só para você se alegrar, o Espírito Santo não é só para você falar em língua estranha, isso é maravilhoso, mas há o verdadeiro significado, e o resultado era para ser Atos 1:8, disse Jesus: mas recebereis poder, mas recebereis virtude, mas recebereis autoridade ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. O que Jesus precisa hoje é de uma igreja que dê testemunho da grandeza de Deus, do poder de Deus, da missão de Deus, no nome de Jesus, que é sobre todo nome, testemunhar com veemência, com firmeza,
testemunhas. Tem uma testemunha que não tem poder nenhum. Fala de Jesus. Quando tem ocasião, até testemunho de Jesus. Quando não tem saída, com muita vergonha, né? Com muito medo. Parece que está falando de um bandido. Parece que está falando de alguém que não pode mudar a vida da pessoa. Parece que está falando de algum fugitivo. Eu lembro que o apóstolo Paulo fazia questão de todas as cartas que ele escreveu usando para Timóteo. Ele colocava assim: o preso do Senhor. Por que era essa expressão? Porque Timóteo tinha um pouquinho de vergonha, né? Imagina pregar e dar testemunho do chefe dele, da igreja dele. Estava preso lá, né? Com as algemas, o tronco, dar testemunho. Não é fácil, não. Mas Paulo sempre escrevia isso, fazia ele lembrar, para ele continuar firme na fé. Agora Jesus não. Ele foi morto inocentemente, comprovado pela ciência, pela história, que ele morreu inocente, foi condenado inocente, padeceu inocente, derramou seu sangue inocente. Tudo isso ele fez sem pecado algum, por causa do meu pecado, amigo, por causa do teu pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do estado da humanidade. Ele pagou o alto preço, não como um mero herói. Jesus não foi um mero herói. Também Jesus não foi um simples rei considerado na visão humana. Ele era o Filho de Deus, era como homem, mas continua sendo agora na sua plenitude. Glória a Deus. Ele está sentado à destra do Deus Pai. Aliás, hoje ele está presente aqui pela pessoa do Espírito Santo, comunicando essas verdades bíblicas para mudar a tua história. Amigo que está aqui, você veio receber uma palavra. Quem sabe você é mentindo essa igreja, você já ouviu aqui a palavra de Deus. Quem sabe eu fui convidado por alguém. Você sabe que esse Jesus pregado aqui, ele tem poder real. Eu gostaria que nessa noite você se voltasse de coração e tomasse uma atitude de fé, tomasse uma decisão, entregue a sua vida para Ele, entregue a sua família para Jesus, entregue os seus negócios seculares e vai ver uma mudança radical, porque Ele tem poder. Ele é o Salvador do mundo, não é o meu herói. O poder de Deus aqui. Resultado de número primeiro, porque Pentecoste tem resultado. Primeiro resultado, se levantou um pregador. Não tinha história de um grande pregador, tinha o mestre dos mestres, que era Jesus. Mas os discípulos comissionados, apóstolos comissionados posterior, um era mais esquisito do que o outro, não é verdade? Pedro, eu fico imaginando os irmãos, companheiros dele, pensar assim: o que vai ser desse pastor? Um homem com uma personalidade desta, um homem com um estilo deste. Como é que nós vamos tocar o nome para frente? Quem que vai estar junto com Pedro? A coisa apertava, ele com uma espada, né? Acertava as coisas na hora. Na hora que precisou mesmo do homem, uma própria empregada com um cabo de vassoura, que o seu pastor está querendo, não é nada, ele não diz isso. Mas a mulher falou assim: você é um daqueles. Eu nunca vi. Não, mas você fala igual eles, ou eu já me deu? Não, nunca vi. Mas como que esse homem agora? João disse que João era amoroso, carinhoso, né? Você olhava para ele, como é que vai levantar um pregador com esse espírito, né? Com essa eloquência, né? Mas, meus irmãos, após o Pentecoste, resultado do número primeiro, diz a Bíblia que Pedro, quando houve todo aquele mover em Jerusalém, ele colocou-se em pé, não sozinho, mas diz que entre os 11, glória a Deus por isso. Os 11 estavam ali, os 11 líderes, e Pedro tomou a palavra. Primeiro resultado prático foi uma mensagem evangelística pregada por um homem até então, na visão dos formados ali, dos teólogos, dos expertos em conhecimento. Pedro era um analfabeto nesse contexto, não era um doutor formado, mas o Espírito Santo estava sobre ele em plenitude. Este homem pregou uma mensagem poderosa, como nunca vista, e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, confessando como seu único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Mensagem
em espanhol e em castelhano. Nós estamos precisando hoje, meus queridos irmãos, porque o que nós estamos vendo, a nossa geração, desculpe aí, até tem aparecido alguns pregadores denominados pentecostais, mas tem uma visão que prioriza. Você sabe disso, meus irmãos. Se quiser compreender com Cristo, o problema não, pode fazer do jeito que você quiser, mas que prioriza manter uma agenda futura e elabora a sua mensagem baseada nisso aí. Eu tenho que mexer com o lado da lucro, desculpa falar assim, dos sentimentos, porque isso me garante uma outra agenda. E aí não toco em alguns pontos que deveriam se tocar como pregadores pentecostais e evangelistas. Um pregador que se preza à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Primeira atitude dele: Pedro não descartou, Pedro não ficou com medo. Pedro, o apóstolo Pedro, não aliviou a barra dos judeus, das autoridades. E ele falou: vós que mataste o justo, sem medo nenhum. Mensagem de evangelista para aquela geração. O acusou publicamente de bandidos, porque mataram o Filho de Deus. E Pedro não aliviou a barra, pregou. Você vai ver no Atos capítulo 2 da sequência. Você vai ver mais adiante como resultado do pregador pentecostal de autoridade. O povo se rendeu, correu aos pés dos apóstolos, se rendeu aos pés de Pedro, e houve uma pergunta. Você vai ver isto lá no versículo de número 40, e diz assim, com muitas outras palavras. Eu não vou citar aqui todo porque não dá tempo, mas a mensagem do homem foi longa, e com muitas outras ainda palavras que não ficou registrado aqui, ele dizia: salvai-vos desta geração perversa. Vocês têm visto mensagem assim? Hoje está difícil. Hoje são poucos os que pregam, glória ao nome de Jesus. Mas eu acredito que o verdadeiro Pentecoste vai se manifestar. Deus vai suscitar de homens e mulheres compromissados com essa palavra. Deixa a agenda embora. Quem viver, aleluia, na dependência de Deus. Quem vive na dependência de Deus não tem mero compromisso com o grupo, não, nem com placa denominacional. Ele confia em quem chamou, aleluia, e quem confiou o ministério. Alguém pode ter imaginar, mas Pedro pregava a mensagem logo a primeira. O homem não tinha feito nenhuma viagem missionária, não tinha ido pregar em lugar nenhum ainda, nem no interior. Já começa pregando uma mensagem dessa aí, a agenda dele pode jogar fora, né? Meus amados irmãos, quando isso é na visão do homem, na visão de Deus, Deus é soberano, Ele faz cumprir a sua palavra. Eu preguei uma mensagem no congresso, agora sempre uma mensagem. Eu acabei de pregar uma mensagem que eu entendi que era de Deus. Eu sempre prego com 100% de convicção. Eu não fico aqui duvidando e nem com medo de falar o que Deus me revela. Eu preguei aquela mensagem. Aí eu encontrei na saída, tinha uns rostos de uma geração de pregadores que nem interpretam bem. Assim, Deus tem usado eles, um dom, né? Um oratório, um qualificado. Aí dois moços chegou para mim assim: Júnior, se você continuar pregando assim, você não tem mais agenda nenhuma. Eu falei: eu já joguei minha agenda fora, eu não anoto mais nada. Glória a Deus. Eu nem tenho agenda, eu falei para eles. A minha agenda que faz é Deus. Não acerto nada disso, não tem nada disso. Eu preguei num lugar agora esse tempo aí, meus irmãos lá falam dos irmãos lá. Não tem, parece que não tem nada a ver, mas eu preciso explicar isso. Eu fui lá, preguei, Deus me deu a mensagem para pregadores. Aí terminou o evento, eu peguei e me embora. Estava na casa do irmão, hospedado, não me tratou muito bem, eu não queria. Eu peguei e me embora. Quando eu cheguei em casa, aí o irmão de lá, o obreiro, desesperado: pastor, o senhor fez, foi embora. Nós iríamos ajudar, pelo menos com a despesa. Eu falei: não sei se demorou, eu preciso ir embora. Eu ia embora. Mas pastor, o senhor não cobra, o senhor não faz isso. Eu falei: não. Deus me abençoe, eu tinha combustível para voltar para casa, voltei para casa dando glória a Deus, meus irmãos. Eu vivo é para Deus, nós precisamos aprender novamente, ser preocupado com as almas,
Mas Pedro, salvai-nos desta geração perversa. É mensagem. Salvai-nos dessa geração perversa. Ainda ele disse mais: convertei-vos e arrependei-vos. Você tem visto alguém pregar sobre arrependimento? Eu falei hoje de manhã. Converter é uma coisa, ou convencer, depende do que você quer dizer. Hoje tem bastante. Eu vou voltar a citar isso aqui de novo. Eu conheço pessoas aí, no mundo político, no mundo artístico, né? Você conhece alguns famosos que se convencem de que Jesus é bom, que os crentes abençoam, que gostam dos hinos, e que hoje o Evangelho dá status, né? Eles vão na mídia, tem gente que saiu de lá e veio só para gravar CD do nosso meio, para explorar o pecado dos pobres, crentes, ele valorizar os nossos irmãos, que louvam a Deus, que se conhece, que investe na obra de Deus, ficam pagando milhões, eles cobram. Eu não estou desabafando, isso aqui é a palavra de Deus. Ficam investindo nessas coisas aí. E o cidadão, eu vi entrevista do cidadão, falou: não, eu vim agora porque esse meio evangélico está virgem ainda, precisa ser explorado, dá para ganhar muito dinheiro. Agora pergunte para mim, o cara está convertido, se arrependeu? Se arrependeu daquela velha vida de pecado? Não. Ele quer agradar dos dois lados. Aí Saulo é capaz de chorar, chora se duvidar, mas não se arrependeu de uma vida de imundícia. Eu e você temos que se arrepender, você sabe disso. Tem que abrir mão, tem que renunciar todo dia, porque quer ir para o céu, quer servir a Jesus, ele merece o nosso melhor. Ele pagou o preço do perdão do nosso pecado, e ele só exige de mim e de você uma atitude de coragem. E a hora do pecado você vai dizer: não, eu não quero, eu tenho Jesus, eu tenho céu de graça para mim, é só eu renunciar, é só eu me arrepender. O que é arrepender? Arrependimento é você estar contrito e desejoso a não querer praticar mais, ter nojo daquela vida que você tinha. Meus irmãos, eu às vezes evito até de testemunhar, né? Assim no testemunho, mas com muitos detalhes, porque o inimigo é muito terrível. Eu lembrei em Santa Catarina que o irmão foi dar o testemunho dele. O irmão estava mais para cá do que para lá. Ele começou a dar o testemunho: Zé, eu era assim, eu era daquele jeito, eu frequentava isso, frequentava aquilo, eu fazia aquilo. Daqui a pouco ele se empolgou no religioso, e ele foi falando: não quero mais esse tempo, né? Mas ele falou assim: eita tempo, vamos. Então um cuidado muito perigoso da pessoa se empolgar e trazer aquela velha vida de novo, né? E a carne se manifestar no cidadão, e ele achar, no sentido da carne, que era um tempo bom. Meus irmãos, se eu estivesse naquele da carne, tempo bom, nem vivo eu estava mais, com certeza absoluta. Não estava por certo nem aqui, mas abri mão daquilo que os sentimentos e os desejos eram para a carne, para sufocar, como disse Paulo, e viver no Espírito para Deus, dizendo sim para Jesus, mesmo contra um pensamento natural do mundo que diz que é loucura nós ser fiel a esse Jesus. Nós abrimos mão de alguns prazeres da carne para permanecer fiel a Jesus. Nós não somos deste mundo, nós somos do mundo celestial. Aleluia! Por isso vale a pena, abra a mão, renuncie. Eu estou traduzindo uma primeira mensagem, a mensagem mais antiga do Evangelho, do cristianismo, que Pedro pregou, e o conteúdo, alguns pontos eram estes. Jesus continua o mesmo, sim ou não? Jesus continua o mesmo, a igreja continua a mesma, o Evangelho é o mesmo, o poder é o mesmo, aleluia! A necessidade da minha alma e da tua alma é a mesma, por isso eu continuo pregando essa palavra como ela é na sua íntegra. Aleluia! Mas tem mais, aliás, eu tenho não, irmãos. Deus me ajude que seja quando eu falar. Meus queridos irmãos, Atos Apóstolos, eu não vou pregar o sermão do capítulo, mas mais alguma coisa eu quero estar. Segundo resultado, já vou encerrar. E quando se vai para a oração, até você chegar na oração, Deus pode te usar. Depois que você sair da oração, imagine só. Agora pergunte para mim como que aqueles homens saíram da oração. Se na chegada
O coxo que mendigava pediu uma esmola. E Pedro falou: não temos prata, não temos ouro, mas que temos, lhe damos. Aleluia! Jesus o Nazareno levanta e anda. Oh, maravilha! Este é o Evangelho, este é o Pentecoste verdadeiro, acompanhado de milagres. Esqueça esse pensamento, é do inimigo, é de Satanás tentando introduzir, principalmente no meio do povo assembleando, de que hoje não há mais milagre, de que hoje não há mais cura, de que hoje não há mais maravilha. É mentira de Satanás. Ainda hoje, o Jesus do Pentecoste, essa igreja é pentecostal, e ele curou a nossa amada irmã radicalmente. É o poder de Deus, aleluia, é o nome de Jesus o Nazareno, que ainda hoje levanta o paralítico, cura o etético, liberta o drogado, faz maravilha, faz milagres. É glória no seu santo nome, e estes resultados acontecem hoje. A glória do nome de Deus. Adorar a Deus, só um instante, glorifique esse Jesus, que esse poder é evidente, é hoje, e mais um sinal vai acontecer aqui, para a glória do nome do Senhor. Eu lembro, resultado de meu terceiro, para me fechar, depois da cura do homem, foram parar no tribunal, quando deveriam de parar os irmãos num pedestal e serem honrados, onde deveriam ser considerados, receber medalhas, receber honrarias, sim ou não? Claro, era isso que deveria de ter acontecido com homens que fizeram uma grande obra para Deus, pregaram para Deus, mas não é isso. A sociedade não nos considera, as autoridades, muitos deles não nos consideram. Desculpa eu falar uma verdade que sinto agora de falar. As igrejas evangélicas, a metade, a maioria dos crentes, só serve para algumas autoridades só nessa época. Vocês sabem disso, eles vão valorizar a sua vida. Quando você precisa, se você não tiver um irmão lá, um companheiro lá, eu estou falando que eu trabalhei na administração pública. O Mozart Carmo sabe disso. Os crentes vão precisar de alguma coisa, uma intervenção lá, os cristãos às vezes até ajudam, e depois ficam fazendo chacota. Fizeram isso na minha frente. Pastorzinho diz que os crentes pregam Jesus que é todo poderoso, e agora vem pedir esmola aqui, coisa dos infernos, você não vigia para você ver. É isso que eles consideram. Foram parar no tribunal, foram julgados, foram mandados ficar quieto, calar a boca, desistir, parar, não falar mais. Perseguição, resultado número terceiro, receberam perseguição, aleluia. Mas o resultado leva a isso. Quando nós somos fiéis a Jesus, às vezes não somos considerados em alguns lugares, às vezes não somos compreendidos por alguns, porque não concordamos com algumas coisas que contaminam a igreja do Senhor e maculam o nome bendito de Jesus, porque eu não faço parte. Aí eu sou inimigo. E eles foram parar no tribunal. Aí o que acontece? Mandaram ficar quietos, não vão pregar mais. Aí Pedro fala assim: como que nós vamos deixar de falar daquilo que temos vistos? Nós não vimos, mas nós ouvimos, glória a Deus. Como que vamos deixar de falar? Ei, como que nós vamos deixar, aqueles irmãos? Como que eu poderia deixar de vir daqui até aqui? Como que os irmãos deixariam de ir para lá, para cá, nos bairros? Nós vamos fazer evangelismo hoje. Como que nós deixaríamos de falar desse Jesus que tantos bens nos fez, tantas promessas nos cumpriu e tantas bênçãos nos dá? Nós vamos continuar falando, quer o mundo queira, quer não queira, enquanto eu tiver voz, mesmo que tenha oposição, estou nem preocupado. Se eu tiver oportunidade, eu vou dizer bem alto que Jesus ama o homem, ama o pecador e tem um projeto de bênção e de vitória. Eu vou encerrar aqui. Atos 4:31. Depois de tudo isso, se fosse nos dias de hoje, em alguns lugares, a perseguição está grande. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja e tinha um vizinho que não gostava dos crentes, vizinho de 4 paredes de mim. E eu pregando.
O vizinho gostou do muro, pegou uma marreta, a parede da igreja de madeira, era quase no muro dele. E eu pregando, ele desceu com a marreta da igreja. E os irmãos quase que não ficou nem um crente na igreja. Os irmãos fugiram, que deu uma pancada, imagina. Se o pregador já grita que às vezes assusta os irmãos, o pregador é louco, eu. Imagina, estava marretado uma igreja de madeira, um marretão daquelas de 10 quilos. Parece que a igreja ia virar. E os irmãos gritaram, alguns com medo. E ele deu outra marretada, aquela que a tábua saltou por lá de cá, um pedaço. E eu, na mesma hora, tomado por Deus, e eu falei: te repreendo agora, em nome de Jesus. O cidadão, do jeito que ele estava com a marreta, ele caiu para trás e ficou esticado entre o muro e a casa dele. Poder de Deus, poder de Deus. Nós não brincamos de pregar, nós não brincamos de adorar a Deus. Aqui é sério. Quando nós vimos para a casa de Deus, nós vimos dar o nosso melhor, e acreditamos num Deus que nos guarda, nos leva. A igreja não é minha, não é do pastor, não é do campo, não, a igreja é de Jesus. Os homens administram e devem administrar bem, com carinho, mas a igreja é de Jesus, ela é intocável. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí a família veio correndo para a igreja. Eu falei: não, vou terminar minha mensagem, não está morrendo, deixa que morra. Eu vou continuar minha mensagem, não vai morrer coisa nenhuma. Eu vou continuar pregando. Os irmãos voltaram para a igreja, e aquele dia eu abusei, não sei, eu abusei. Desculpa, eu falo assim, abusado, horário. Preguei mais de uma hora, era 10h30 da noite. Eu continuei pregando, e a família desesperada. Aí veio o vizinho, chamaram a parede, chamaram todo mundo, porque o homem estava esticado com uma marreta e não soltava da mão, aí travou os dedos, e ficou com a marreta caída no chão. E eu continuei pregando. Fiz o apelo, os vizinhos estavam por lá. E cadê o pastor? Ele está pregando. Os irmãos falaram: está pregando. Depois que ele pregar, você vem aqui. E aí os irmãos de lá, quando eu fiz o apelo, comecei a chamar: vem vocês que estão aí, podem vir todo mundo. Meus irmãos, mais de 12 pessoas naquela noite, que parentes que estavam longe, estavam perto, é o mover de Deus, vieram e entregaram a sua vida para Jesus. Depois de só voltei, eu não olhei coisa nenhuma, só cheguei lá e falei assim, perguntei o nome do senhor, seu Mário. Eu falei: Mário, solta essa marreta aí. Aí ele abriu os olhos e a mão travada, soltou, abriu a mão. E eu peguei aquela marreta toda e encostei lá. E ele levantou e falou assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Aí a esposa dele falou assim: você foi lá quebrar a igreja dos irmãos? E ele falou: eu fiz isso. Eu fiz, estava fora de si, demoníaco, coisa demoníaca. E aí eu falei para ele: não tem problema, eu não vou pagar. Eu falei: não tem problema, você pode até pagar, isso não é o problema. O que eu quero é que você se entregue para Jesus. A igreja tem uma missão. Glória a Deus. Mas eu gosto tanto de voltar a pregar lá. Esse homem é crente, mora lá da igreja, abriu um espaço para os homens estacionar. Ei, maravilha! Sinal de Deus. Glória ao nome de Jesus. Atos 4:30, eu vou encerrar aqui. Diz ali que depois de tudo isso, ver os discípulos fugir, ver os discípulos desistir, ver ele parar, ver ele fechar a boca, ver ele se calar. Não, diz Atos 4:31, e tendo eles orado, ou seja, se você quiser na tua Bíblia, e tendo eles orado. Segundo, a primeira coisa que aconteceu depois da oração, diz que moveu o lugar onde eles estavam, um terremoto de Jeová, sinal de Deus, aleluia. É como se Jesus falasse assim: eu estou ouvindo, eu estou vivo, eu estou te assistindo, a perseguição, eu vou velar por vocês, e Deus só um sinalzinho, eu sou Deus vivo. Vocês não estão clamando por uma estátua, vocês não estão clamando por um profeta morto, eu sou Jesus que estou vivo. Segunda coisa que aconteceu ali, diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo de novo, maravilha. É o que vai acontecer na tua vida. Há um terremoto de Deus para mexer com as tuas estruturas emocionais, sentimentais, espirituais, não incendiária. Você precisa se render aos pés do Senhor. Você precisa voltar a ser um crente pentecostal. Você precisa voltar a falar em língua estranha. Você precisa voltar a profetizar. Você precisa voltar a tentar ir nos espirituais. Aonde está a verdadeira e genuína igreja pentecostal que desapareceu, irmão? Mandará na cachorra, mandarai. Foram cheios do Espírito Santo, maravilha. É no tempo da provação, é no tempo da oposição que Deus te capacita e te reveste. Para concluir a última parte dessa lição, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra como me respondam. Quem está com a Bíblia aberta?
Anunciá-lo com ousadia. Ousadia não é ser mal educado aqui no povo. Ousadia não é afrontar os irmãos. Ousadia não é magoar a igreja. Ousadia não é se meter numa área que não cabe ao pregador. Ousadia é falar do Jesus na sua íntegra, falar do amor de Deus, a sua plenitude. No nome de Jesus, se preocupar com as almas da igreja, valorizar os amados irmãos que vêm para adorar o nome de Jesus. Ousadia é o que nós vamos precisar. Hoje não é mais uma perseguição, aonde mata, aonde prende, né? Aonde lança da cadeia, como era naquela época. Mas a perseguição de hoje, ela vem de uma forma diferente. Hoje ela vem constitucionalizada. Hoje é feita por lei, e os senhores sabem disso. E há projetos para todo lado, projetos que estão engavetados, mas alguns já vão aparecer por aí, onde a igreja será oprimida ainda muito mais, onde será cerceada. Nós sabemos disso por lei, por pontos de lei da Constituição, onde vão impedir, quem sabe um louco como eu está pregando aqui, ou numa praça, vão tentar impedir por lei, vão dizer que eu não posso pregar tal coisas e outras coisas, vão me dar sermão pronto para pregar. É aí que o meu Deus vai se manifestar novamente. Vai te estremecer esta terra. Ouça o que eu estou falando, uma mensagem profética desta geração. O Espírito de Deus vai sacudir a sua igreja e vai nos encher do Espírito Santo, e vai nos dar ousadia para pregar novamente o que esta palavra diz para pregar. O que é pecado é pecado, e o que não é pecado não é pecado. Eu vou encerrar, tu pode ficar entendendo por vontade. Meus irmãos, eu estou me contendo aqui. Oh, glória! Eu preguei num lugar, num advogado, bem conceituado. E eu senti ele falar algumas coisas, que o pecado é um recurso na sociedade, na família e na igreja. Aí esse irmão, obreiro, que eu expliquei, tomando um cafezinho na cantina, tomando um refrigerante, depois que eu preguei, ele falou: não vem aqui, meu lado. Eu posso dar uma orientação? Eu falei: ótimo, toda orientação. Mas já quando ele veio assim, eu já vi que a orientação que ele queria me dar não era que conferia com o prego. Ele falou: olha, eu sou advogado aí, eu estou por dentro das leis, e você tem que evitar de usar alguns termos para pregar. Você não mais pode pregar sobre isso, tem que usar alguns outros termos. Eu falei: não sou advogado, não entendo nada de lei, não tenho uma oratória que as pessoas especializadas têm para falar sobre lei, nessas palavras técnicas, não tem. A única mensagem que eu tenho é essa: que o meu Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo para levar a sua igreja, e que arrepia, desculpa, eu não tenho juro, que condena o pecado em todas as suas áreas. Aleluia! E ele falou para mim: então se prepara para pagar o preço. Eu falei: então estou preparado para pagar. Meus irmãos, isso aqui não é desafio humano. Eu jamais vou me render. Eu tenho mais de 20 anos pregando por aí, pregando o evangelho genuíno. Eu já preguei no lugar. Eu vi um comentário depois: não prega mais daqui. O próprio fulano falou. E eu dei risada para o irmão e falei assim: se Deus quiser, eu prego daqui no outro dia. Se Deus não quiser, eu não prego. Deus que comanda. Mesmo deu 30 dias. O cidadão que estava lá, era um empresário, tinha um problema seríssimo, né, conjugal. A comissão foi lá e falou assim: o senhor entrega a igreja de Jesus para nós, nós vamos dar outro pastor. O outro pastor que era lá, foi um amigo meu de infância no ministério. Meus irmãos, toda vez que eu ia pregar, eu sentia de Deus e de mim mesmo, disse: pai, esse fato de que Deus é Deus, não brinque com Deus. A obra está nas mãos de Deus. Ninguém mexe fio de cabelo no seu lugar sem a permissão de Deus. Se Ele quiser, não adianta o homem, não adianta. Nós precisamos ter ética, temos que ter ética, mas Deus não tem respeito humano. Deus é Deus e ponto final. Aleluia! Ele não deve satisfação a mim e a ninguém. Ele é soberano, é ético sim, mas não deve como o Senhor. Ele age e Ele sabe agir, não age como o homem age. Nós vamos continuar pregando. Precisamos de essa oração.
Precisamos que Deus se manifeste no nosso meio buscar. Glória a Deus. Oh, aleluia, aquelas reuniões de oração, onde nós oramos e pipocava língua estranha, glória a Deus. Tinha profecia e ainda tem em muitos lugares, oração de fogo, aleluia, e Deus se manifestava e se manifesta. Tinha profecia, você saía de lá cheio de autoridade para pregar. Quem prega o amigo sabe disso, né, cantora? Tem horas que tem oposição. Eu já recebi pedrada. Cidadão ali no bairro de Curitiba apontou uma arma e falou assim: o senhor vai parar de pregar agora? E eu falei assim: vou continuar pregando. Ele falou: então vai morrer. Eu falei: só se Jesus quiser. Se ele quiser, ponto final. Mas se ele não quiser, vou ficar pregando aqui. Aleluia. Eu vou desafiar. É desse jeito. Eu estava ensinando o caminhozinho de som. E os irmãos falaram: Jesus, não sou irmão, você pode comer. E eu fui na frente dele. Você vai atirar, mas vai atirar de pé. Meus irmãos, quando eu falei isso, ele parou um pouquinho. Aí o que aconteceu? Deixa eu contar isso aqui. Ele tinha uns adversários no bairro ali, uma outra ganguezinha, e apareceram 5 ali, junto com um grupinho de 3 ali. E chegaram para os irmãos ali: o que está acontecendo aí? O irmãozinho falou: não, fique para cá, fique fora aqui, porque tem um aí que vai matar o pastor ali. Ele está lá com uma arma. O cara olhou e falou: não, é aquele que nós queremos, vai matar coisa nenhuma. Deixe com nós. Quando o rapaz ouviu aquilo ali, ele passou uma cerca dessa de madeira assim, das casas, pulou onde tinha cachorro, os 3 saíram, passaram na outra rua, e aquele pessoal deu uma volta para pegar eles e sumiram, desapareceram. Aleluia. Mano de Jeová, não acontece nada, só se ele permitir, não tem problema, mas Deus é Deus, lembre-se disso, ele é soberano. Alguém estava aqui ontem, agora o Espírito de Deus, eu vou orar aqui. O Espírito de Deus vai me lembrar. Ontem, Deus me usou para dar uma palavra aqui. Pelo Espírito de Deus. E tem uma pessoa que está duvidando que Deus prometeu. Até por meia-noite de manhã você estava sentindo que era com você. A bênção ia chegar para você. Aleluia. Aquela fila que eu olhei na porta, que Deus me mostrou, de clientes para você. E você hoje já chegou duvidando aqui. Já estava dizendo que não era com você, não sei se era. Acho que não ia dar certo, porque a coisa está difícil. Eu só quero voltar a falar, porque o amor de Deus é tão grande e eu sou sensível a você. Eu quero dizer que quem falou foi Deus. E Ele não brinca, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele é soberano, Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz maravilha, Ele faz milagre. E ainda é resultado do Pentecoste. O Jesus continua hoje, a igreja não parou. Enquanto a igreja estiver na terra, o Pentecoste vai estar em atuação. Em cada lugar, em cada culto, uma fase do Pentecoste vai se cumprindo. Eu quero orar aqui agora para alguém que vai se entregar para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Alguém que veio aqui essa noite e recebeu essa palavra. Um senhor, uma senhora, um jovem. Eu quero orar por você. Toma essa decisão hoje. Hoje é o teu dia. O dia marcado por Deus. Primeira pessoa está aqui. Eu quero a segunda pessoa agora em nome de Jesus. Há um poder de Deus aqui tremendo. Há uma glória, há um Senhor para te ajudar, para te socorrer. A segunda pessoa. Eu quero orar por você. Venha, Deus. Venha em nome de Jesus. Eu quero a terceira pessoa em nome de Jesus. Há um Jesus todo poderoso aqui para te abençoar, para te salvar, para te libertar. Está vindo a terceira. Eu quero então a quarta em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora. Há a bênção de Deus, há a vitória de Deus. O Senhor te trouxe aqui para realizar uma grande obra na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Você que não vai vir no seu casamento, no seu matrimônio, na sua família, há um milagre de Deus nessa noite. Há uma palavra eterna para a tua vida. Aonde está a quarta? Está vindo, está vindo. Eu quero em nome de Jesus que o nosso, aleluia, vem com ele. Eu quero aqui uma pessoa agora. É a noite de salvação. Vai fechar com chave. Cadê a ainda tem voz também? Tem voz ainda. Venha, porque a bênção é grande. Está vindo já, está vindo. Está vindo. Aleluia. A quinta está vindo. A sexta vem. Maravilha. Alguém ajuda, irmãos. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Aí eu quero a sétima. Desce a sétima. Está vindo. Está vindo. Sai do seu lugar agora. A sétima pessoa é noite de vitória.
pessoa aqui para Jesus nessa noite. Você não vai resistir. É o toque do Espírito Santo. É a mão de Jeová. É o poder de Deus. Você vai, quando você está só, levante a sua mão. Você está aqui. Já estão na frente aqueles que tomaram uma atitude séria, uma atitude fiel, uma atitude de Deus. Mas eu quero orar por mais alguém, uma pessoa se sente manietada, se sente presa, está detida, algo está te impedindo, mas vai sair do seu lugar em nome de Jesus. Ainda nesse culto, há um milagre para a tua vida aqui. Satanás não tem poder, ele é derrotado, ele é fracassado, ele perdeu. Eu estou apagando. Alguém, quem sabe preso na tradição, quem sabe preso do vício, é com você que eu estou te convidando em nome de Jesus. Vai adorando a Deus, querido. Eu vou apagar essa pessoa aqui. Vai clamando, vai clamando a vitória grande em nome de Jesus. Aleluia. Se disseram pra você que não tem mais jeito, não há mais o que fazer, não existe solução. Hoje eu vim pra te dizer, aleluias, que Deus faz o que ninguém pode fazer. Tu precisas confiar, pois a última palavra de Jeová entre as vestes você precisa tocar, e a virtude dele vai te restaurar. Nada pode resistir o seu poder. Deus vai fazer hoje o milagre acontecer.
uma palavra. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Muitos não confiam e não acreditam no seu ministério, no seu chamado. Muito questionam. Talvez até chegou já para você. Não chegou. Eu quero avisar da parte de Deus. Tem muitos que não consideram. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus. Você é especial. Ele te chamou. Deus vai honrar. Tem uma grande obra para vocês. Breve já. Coisa grande. Você vai, quando isso acontecer, você vai lembrar de que Deus é justo e fiel. E não esquece dos seus filhos. E vai dar glória a Deus, porque o Senhor vai manifestar com maravilha uma grande obra na sua vida, no seu ministério. A igreja diz amém por isso. É Deus que é os homens, julgo na visão dos homens, cheio de falha, cheio de interesses próprios. Mas Deus é dono da obra e Ele chamou para honrar, chamou para uma vez ser glorificado. Eu digo uma mão, eu quero orar para irmão, eu vou ter uma palavra aqui. Você, eu vou orar, eu tenho que orar, hoje a gente escolheu. Eu tinha que chegar em casa na hora, mas eu tenho que orar. Seu pastor me instruiu aqui, que vai por mim, para você. Deus fez uma grande obra na sua vida. E Deus está te usando muito nesse caminho. Mas há um mistério de Deus, como eu estou aqui emocionei. Tem um monte de gente que não vai na sua cara. Fala que você grita demais. Algo que você não teve ministração. Eu não sei de nada. Graças a Deus, nem conheço. Nem quero me conhecer. Aleluia. Acho que para a irmã, quando é para a irmã fazer uma coisa, a irmã faz outra. Mas eu quero dizer da parte de Deus para nós. Só para conforto do coração, já sabe disso. Que o Senhor nos chamou e escolheu. Aleluia. E Ele manda falar isso aqui claro e nitidamente. Que quem colocou ele lá, a senhora lá, é Ele. Até o tempo dele, a irmã estará lá. E vai fazer tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, não olhando para o que diz ou o que deixa de dizer. Satanás será envergonhado e o nome do Senhor será glorificado na sua vida e no seu ministério. E diz o Senhor, ainda vai te levar para muitos lugares para você ministrar a palavra. Esse que será uma profeta no salto das mãos do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Ouçam isto aqui, é público, não estou falando no ouvido em particular. Eu recebo de Deus para entregar essa mensagem. O meu Deus vai levantar uma geração de homens, talvez eu não imagino, vou dizer para quem é este, pessoas que o Senhor levantará, cheio do Espírito Santo e com ousadia, para falar e para fazer a obra de Deus. Quem sabe pessoas que estão aceitando Jesus hoje, amanhã já estarão aqui no testemunho do poder da grandeza do Deus eterno. Eu vou orar porque eu preciso orar, mas há o poder de Deus aqui, a unção de Deus. Eu preciso orar, eu tinha que orar, eu quero orar por você, meu pai. Só mais um passo, eu tenho que orar. Mesmo eu sei orar, já fui, mesmo me perdoa, publicamente me perdoa. Mas eu tenho que fazer um trabalho. É desse jeito, Mas nós somos sérios. Deus vai te dar uma direção para você, meu irmão, tenho certeza. Jovem, muitos não te consideram. Muitos ridicularizam você, fazem um julgamento, e nesse julgamento consideram você como nada, uma pessoa fora do contexto, na visão de alguns da sociedade. A sociedade julga assim as pessoas, julga a mim de um jeito, julga o outro de outro jeito, e há um julgamento diabólico de pessoas como você, para tentar te esfriar, te desanimar, para te entristecer, a ponto de você não querer mais viver, em alguns momentos, querer desistir, porque as pessoas não te compreendem, não te entendem. Eu quero dizer que Jesus que eu prego nessa noite, receba a graça. Esse é Jesus que eu prego nessa noite, que eu preguei nessa noite, que você veio aqui esta noite. Ele veio aqui para você nessa noite. Ele te compreende do seu interior, tudo que você está passando, você está imaginando, você está sentindo. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E você é um escolhido dele. Ouça o que o Senhor quer dizer, um escolhido dele. E o Senhor não abre mão. Ele vai dizer, não abre mão de você. Não abre mão. Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Ele vai te exaltar ainda, quem sabe neste bairro, nessa cidade, não sei, na sua família. Pessoas vão te ver e vão ter que se render, tem que confessar que realmente existe um Jesus Todo-Poderoso que opera com justiça e com amor. Exalte agora, agradece ao Jesus que nós servimos, que estamos aqui esta noite, que estamos para adorar,
Eu preciso orar. Eu vou orar agora. Se a igreja puder agora levantar suas mãos e vir para cá. Se o Júlio quiser me ajudar aqui, orar por essas pessoas aceitando Jesus. Vamos fazer essa oração aqui. Em nome de Jesus, Pai eterno, Santo e Justo. Me devolvendo a